Ei, meu irmão, minha irmã, bom dia. Visual diferente aqui no fundo, né? Enfim, aqui eu tô em viagem, a trabalho, mas de jeito nenhum deixaria que qualquer coisa atrapalhasse esse meu compromisso com o Senhor. É um prazer falar da palavra de Deus, dividir isso com vocês, e que bom que você está aqui para compartilharmos essa reflexão. Antes de mais nada, eu gostaria de te pedir: compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Curta o canal, se inscreva. Vamos fazer entender que o conteúdo, a mensagem desse vídeo é relevante, e o YouTube compartilhará com mais pessoas. E dessa forma nós estaremos levando o Evangelho a toda criatura, como nos mandou o Senhor Jesus. Amém? Vamos para a palavra. A palavra de hoje, meu irmão, está em Marcos 3, versículo 13 ao 15, que diz assim, a eleição dos 12. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios. Meus irmãos, tenho certeza que, se não todos, mas a maioria já deve ter se perguntado como Jesus chegou aos 12 discípulos, por que escolheu cada um deles. E, na verdade, temos somente reflexões a fazer, mas sabendo o quão santo, o quão grande Jesus é, temos certeza de uma coisa: ele sabia quem ele estava escolhendo. O que eu quero refletir junto com vocês é que as pessoas que foram escolhidas por Jesus como seus discípulos não eram doutores, não eram senhores de ciência. Na verdade, entre todos eles, o que era mais instruído era o próprio Judas Iscariotes. Mas Jesus os escolheu, independente de suas limitações, independente de serem crianças espirituais. Eles foram escolhidos, passaram 3 anos com Jesus, aprendendo, e mesmo assim, em vários momentos, a imaturidade espiritual deles era expressada. Temos um momento em que Jesus revela, né, a sua paixão a primeira vez, quando ele fala que vai ser morto, crucificado, e Pedro se manifesta e diz que não, que aquilo não poderia acontecer. E isso revela uma imaturidade, porque Pedro estava pensando limitado, com o pensamento de homem. Por isso Jesus o repreende e diz: para fora de mim, Satanás, porque você não entende os pensamentos do meu Pai. Temos um outro momento em que Jesus está pregando e eles parecem não ter nem ouvido o que Jesus acabou de falar. Eles estavam brigando entre si, discutindo entre si para ver quem ia ser o maior deles no reino de Deus. E era tanta essa discussão por fama, por poder, por posição. Temos os 2 filhos de Zebedeu que se achegaram a Jesus e pediram para que um sentasse à esquerda e à direita dele, no reino dele. E Jesus respondeu que aqui no mundo os maiores nas nações eram exaltados, mas que no reino dele, quem quisesse ser exaltado deveria servir a todos. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer é que todos os discípulos eram fracos de espírito,
tinham suas limitações. Veja, Pedro era um homem impulsivo, um homem que vivia da praticidade, de fazer o que era mais fácil, de ação e reação. Temos os filhos que eu acabei de falar de Zebedeu, que estavam preocupados com posição. Temos Judas Iscariotes, que apesar de toda a instrução que era maior entre todos eles, se dividiu entre o amor por Jesus e o amor pelo dinheiro. E infelizmente nós já conhecemos o final. Judas amou mais o dinheiro, mais o poder, o ter, a posse, do que o próprio Jesus. Mas mesmo assim, meu irmão e minha irmã, Jesus os escolheu. E através deles, mesmo com toda essa incapacidade de compreender a Jesus e a mensagem de Jesus, porque eles brigavam por poder e por grandeza, enquanto Jesus pregava um evangelho de desprendimento e de pobreza. Pobreza material. Quando ele pregava o desprendimento de tudo, quando ele disse, deixa tudo e me segue, negue a ti mesmo e me segue, Jesus estava dizendo, tudo isso que vocês têm não importa, não tem importância, não tem valor nenhum. Agora, as coisas do reino do meu Pai, essas sim, têm um valor eterno. E infelizmente, passado esses 3 anos de discipulado, nenhum deles entendeu perfeitamente o que Jesus queria dizer. Nesta passagem de evangelho, o personagem que reconhecia quem Jesus realmente era e o valor que Jesus tinha foi o próprio demônio. Quando Jesus, numa passagem, encontrou um endemoniado e o demônio se referiu a ele, que queres aqui, Jesus Nazareno? Sabemos que tu és o Santo de Deus. Veio para nos perturbar? E Jesus respondeu, cala-te e sai dele. Então, essa ciência era que os discípulos deveriam ter. Passado os 3 anos que passaram com Jesus, vendo Jesus fazendo milagres o tempo todo, mas infelizmente a imaturidade deles não permitiu. Mas, meu irmão, graças a Deus, o que Jesus queria através de seus discípulos foi consumado. Mesmo com todos esses empecilhos que tinham cada um deles, essas limitações que é própria do ser humano, Jesus conseguiu que o seu propósito, que a sua mensagem fosse divulgada, fosse espalhada, fosse compartilhada com o máximo de pessoas. Graças a Deus, não dependeu de cada discípulo, mas sim do Senhor. Amém, meu irmão? Essa é a mensagem de hoje. O que eu quero te dizer simplesmente é, não se diminua, achando que você não é importante, achando que Deus não se importa com você, que Deus não liga para você, que você é só mais uma peça no tabuleiro. Não, meu irmão. Cada um de nós tem um valor único para Deus. Cada um de nós tem um propósito específico para o reino de Deus, uma contribuição para dar no reino de Deus. Busque qual é o seu dom. Busque, Jesus vai lhe dizer, se você o buscar, Ele vai te mostrar. Tem algo em você que é único em você e que você pode dar no serviço ao reino do Senhor. Você é importante para Deus. Então, a partir de hoje, não deixe jamais ninguém ou nada te diminuir. Principalmente você. Vamos abandonar esses pensamentos de autocomiseração, de acharmos que não somos bons, que não somos valorizados. Esqueça o mundo.
Jesus, santo, livre de qualquer tipo de pecado, não foi valorizado pelo mundo que ele criou e que foi criado para ele e por ele. Mas Deus sabe o seu valor. E você tem um valor inimaginável para Deus. Descubra, meu irmão, minha irmã, qual é o seu valor. Descubra qual é o seu dom e dê a serviço do Senhor. Amém? Um grande abraço a todos e até a próxima.